A chamada Operação Entebbe é considerada uma das ações de resgate mais espetaculares da história. Operação Entebbe. Foi deflagrada em 3 de julho de 76 por uma unidade de elite do exército de Israel, comandada por um sujeito chamado Yoni Netanyahu, que por acaso é irmão, sim, do primeiro-ministro de Israel, do atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A Operação Entebbe consistia no seguinte: resgatar 106 reféns que estavam dentro de um voo da Air France, saindo de Israel, a caminho de Paris, que numa parada no aeroporto de Atenas foi sequestrado por membros da Organização para a Libertação da Palestina, OLP. Esse avião foi desviado da rota original para Uganda, um país no coração da África, e Israel decide, uma manobra extremamente arriscada, montar um time de elite, mandar essas pessoas até Uganda para que esse avião fosse resgatado. Nos momentos que antecediam o embarque dos soldados no Hércules HC-30 que os levaria até a África, Netanyahu reúne os seus homens e ele não faz exatamente aquilo que a gente podia esperar de um momento assim. Ele não faz um grande discurso, ele não declara vitória, ele não garante nenhum tipo de sucesso, mas ele diz algo muito simples, parecido com o seguinte: não somos heróis, somos homens comuns diante de uma escolha difícil. Há 106 pessoas esperando, contando conosco. Eles não têm tempo para dúvida, mas nós já fizemos a nossa escolha, vamos trazê-los de volta. Essa frase, simples, sem floreios, transformou medo, incerteza, apreensão em convicção. E isso encapsula aquilo que eu entendo caracteriza a comunicação de um líder. Esse é o tema da nossa aula de hoje. É a comunicação aplicada à liderança. Exatamente, vocês querem saber o final da história. A operação é um sucesso. O avião é resgatado. Tem um livro, tem alguns livros, mas tem um filme chamado Operação Entebbe Raid, que essa história é contada. Há uma única morte. Netanyahu morre numa troca de tiros com soldados de Uganda nessa oportunidade, mas todos os 106 reféns são resgatados com vida, aterrissam no aeroporto de Ben Gurion bem. O fato é que, ao contrário daquilo que a gente pode imaginar, e eu entendo que a gente tem uma falsa compreensão de que ser um grande líder significa fazer grandes discursos, falas arrebatadoras, altamente inspiracionais. E, de fato, se a gente olhar para grandes líderes ao longo da história, se a gente pensar em Lincoln, se a gente pensar em Churchill, se a gente pensar em Margaret Thatcher, em Ronald Reagan, todos esses líderes tinham a sua enorme capacidade de comunicação e de articulação como uma marca da sua liderança. Mas há um problema com isso. Quando a gente equivale liderança a uma capacidade superior de comunicação, de expressão, de articulação oral, a gente cria um grande problema. E o problema é o seguinte: nós perdemos de vista, a gente perde, de fato, a compreensão adequada de pelo menos 2 aspectos que são críticos para o exercício da liderança. Primeiro aspecto, a gente deixa de entender com clareza, de fato, do que se trata liderar. A gente perde a visão do que é liderança. Acho que ao longo do primeiro e segundo módulo, algumas noções e conceitos de liderança foram traduzidos aqui. Eu tenho uma visão clara do que significa liderar. Para mim, liderança é o ato de produzir ação e mobilização através de instrução ou comando. Liderar
É uma ação. E é uma ação que produz uma ação em uma outra pessoa, ou uma mobilização em um grupo de pessoas, a partir de uma instrução ou de um comando. Portanto, o fato é que, seja você um grande estadista, ou seja você uma mãe no processo de educar o teu filho, quando o líder fala, independentemente da capacidade de articulação verbal, ele está liderando. Ele está produzindo ação. Não importa se é um CEO de uma Fortune 500, uma empresa das 500 maiores empresas do mundo, ou se você é líder de uma pequena equipe, de uma fábrica pequena, quando o líder fala com o objetivo de produzir ação ou mobilização, ele está liderando, e isso independe da sua capacidade de expressão oral. Segundo aspecto importante, que a gente pode perder de vista quando a gente define que grande liderança, ou uma liderança efetiva, é uma função da capacidade oral do líder. Isso não é assim. Qual é a segunda coisa que a gente perde de vista? A gente perde de vista a própria função da comunicação em liderança. Para que serve a fala do líder? A fala do líder, o exercício de comunicação da liderança, tem o objetivo de, a partir da motivação correta, dizer o conteúdo correto da forma correta. Comunicação e liderança tem o objetivo de, a partir da motivação correta, dizer o conteúdo correto da forma correta. Esse eu entendo que é o que eu chamo da tríade em comunicação. E é nesses três elementos que a gente vai gastar os nossos próximos minutos aqui. Então, em primeiro lugar, qual deve ser a motivação da comunicação do líder? Em outras palavras, por que é que o líder deve falar o que ele fala? Quando o líder fala, em quais fundamentos ele efetivamente está apoiado? Segundo, o conteúdo da comunicação do líder. Líderes de todos os ambientes, de todos os níveis de senioridade, com maior ou menor experiência, falam sobre uma série de temas e dão instruções de naturezas diversas. Mas eu entendo que líderes que estabelecem como referência o modelo de liderança do Senhor Jesus falam prioritariamente sobre uma grande coisa. Uma grande coisa que tem que estar na língua de todo grande líder. Então, sobre todas as coisas que o líder deve falar, sobre o que ele deve falar, majoritariamente. Esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento é, partindo da motivação correta, ou seja, eu estou sendo levado, impulsionado pelos motivos adequados. Eu estou falando aquilo que eu principalmente devo falar. Como eu entrego o que eu devo falar? Então, a forma da comunicação estabelece isso. Como a mensagem do líder deve ser entregue. Ok? Prontos? Ainda não, precisamos orar. Pai, obrigado. De fato, os nossos corações se alegram tanto em estar aqui. A gente quer declarar que não há nenhum outro lugar em que a gente gostaria de estar nesse momento, a não ser aqui, Pai. No convívio com os nossos irmãos, lugar onde a gente pode aplicar as Tuas verdades eternas para as nossas vidas, para as nossas vocações. O Senhor nos chamou para cumprir a Tua missão. E está aqui, Pai, nesse domingo, nos leva a conhecer mais o Senhor, do Teu modelo de liderança. Por isso o meu pedido é para que o Senhor nos ensine, nos capacite. Nós queremos ser líderes como o Senhor Jesus e nos integrar ao esforço de construção do Teu reino aqui. E é em Jesus, a nossa rocha, nosso Senhor, que nós clamamos a Ti, agradecidos, Pai. Amém. Não tem muita dúvida
que um dos grandes líderes do mundo ocidental no último século se chama Winston Churchill, certo? O avô da Liu, inclusive, que era um grande fã de Churchill, tinha uma cartinha assinada pelo Churchill. Entre as diversas virtudes do Churchill como estadista, que eram, de fato, muitas, a sua capacidade de discursar era notável, né? E isso está devidamente registrado e é destacado em uma série de livros, tanto biográficos, autobiográficos, biográficos, e uma infinidade de filmes que retratam Churchill, seja uma figura central dentro da história da Segunda Guerra Mundial, ou como uma figura ao lado. A capacidade de Churchill de arrebatar, mobilizar as pessoas, né? Não só na Inglaterra, mas no mundo livre todo, a resistirem à ameaça nazista é notável. Vamos olhar aqui para talvez, dos discursos mais famosos de Churchill, proferido na Câmara dos Comuns, em Londres. Eu não consegui fazer o download do vídeo com a legenda, então a gente vai sair desse ambiente, vai para o YouTube, torcendo para que ele funcione, e depois a gente volta para o PowerPoint. Se alguém puder apagar a luz, a gente pode ganhar alguma coisa. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! And if, which I do not for a moment believe, this island or large part of it were subjugated and starving, then our empire, beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old. Alguém pode acender aí, por favor. Emocionante, né? Eu sou fã de Churchill. Churchill não... A gente não sabe efetivamente, né? Mas eu sei o que vocês estão pensando. Albert Mohler, que é o presidente do Seminário Batista do Sul, ele deu um curso recente sobre as 10 figuras de maior impacto na liderança na história. Ele passa por Hitler. Hitler, inegavelmente, teve um impacto na história. E é interessante que ele vai avaliando, a partir de evidências e de frutos, se aquele indivíduo tinha uma relação pessoal com Cristo. E ele entende, ele é um grande admirador de Churchill, tem um busto de Churchill dentro do escritório dele lá, Dilson. Ele não entende que Churchill tinha uma relação pessoal com Cristo como seu Senhor e Salvador. No entanto, ele diz o seguinte, e isso é facilmente verificável por uma série de escritos do Churchill. Churchill entendia que os princípios morais judaico-cristãos eram os únicos capazes de promover o florescimento na sociedade. Então ele orienta
todo o seu plano baseado nos princípios morais da palavra de Deus. E isso produz resultados, né? Vejam, os discursos de Churchill não eram, em primeiro lugar, o resultado de um processo artesanal de unir palavras para suscitar emoções que dispusessem as pessoas a um certo curso de ação. Os discursos de Churchill emanavam das suas convicções. Convicções que ele tinha a respeito de si próprio e do seu papel naquele momento histórico, do papel da Inglaterra, do papel dos seus concidadãos e da política europeia de forma geral. Por exemplo, naquele momento Churchill era um dos poucos líderes na Europa inteira, e talvez o único na Inglaterra, que não acreditava que Hitler cumpriria os acordos de paz de Munique. Ele sabia, tem uma frase célebre dele que ele diz, né? Você não negocia com um tigre com a tua cabeça dentro da boca dele. Ele estava certo daquilo. Ele estava certo dos intentos expansionistas do Reich. E os discursos dele, portanto, eram a expressão daquilo em que ele acreditava. Portanto, quando a gente vai falar sobre comunicação em liderança, muito tempo antes da gente sequer abordar o tema da comunicação em si, a gente precisa entender que para o líder comunicar o que quer que ele vá comunicar, existe um pré-requisito. E qual é o pré-requisito para uma liderança eficaz? Um líder precisa ter convicções. Quando o líder fala, a liderança surge. A liderança surge quando um líder se comunica. E aquilo que o líder comunica deve, em primeiro lugar, estar pautado nas suas convicções. E nós, enquanto povo de Deus, temos uma vantagem estratégica em relação à maior parte da liderança secular desse mundo, porque nós somos o povo da verdade. A gente vai falar mais sobre isso a seguir. Agora, como é que esse processo ele acontece? Como é que se dá o processo de construção de uma convicção? E como é que a convicção se conecta com a comunicação do líder, que tem o intuito de produzir ação e mobilização a partir de uma instrução? Primeiro vamos entender o seguinte: o que é uma convicção? O que é uma convicção? O que você acha que está convicto de alguma coisa? Um desejo forte de fazer alguma coisa. Ótimo. Quais as outras ideias? O que significa convicção? Uma crença firme no que você realmente não só deseja, mas também almeja. Crença firme num objetivo. Praticamente uma fé. Uma fé, perfeito. A essência, né? Aquilo que você é. Quem você é? Acho que muitas vezes uma questão de se tem 2 ou 3 caminhos para seguir. Sim. Você sabe que só um está correto, tá? Ou é melhor. 2 ou 3 caminhos para seguir, só um deles é correto. Ou melhor. Ou melhor, dentro das opções disponíveis. A convicção tem a ver com a firmeza de caráter, mas também com a consciência de qual que é o melhor caminho a seguir. Tá? Perfeito, perfeito. Que era exatamente o caso deles. Tá? Eles estavam entre fazer um tratado lá, um acordo com Hitler ou lutar. Perfeito. Para fins da nossa aula, a gente vai olhar para a convicção da seguinte forma. A convicção é uma certeza inabalável, fundamentada na verdade. Então, uma convicção é uma certeza da qual você está completamente convencido, tomado, que te consome, e se necessário você está disposto a entregar a tua vida por aquilo. Como o Churchill disse. Se a gente tiver que lutar nas praias, a gente vai lutar nas praias e vai morrer nas praias. Ele cria na perenidade do Império Britânico. Ele diz o seguinte: se todos os ingleses morrerem, os indianos, essa era a visão dele naquele momento, paquistaneses, virão nos resgatar, né? Com o apoio da Armada Britânica. Então, uma convicção é uma certeza inabalável, fundamentada em uma verdade. Esse processo, portanto, de construção de uma convicção e de conexão dela com a comunicação do líder acontece em 2 espaços.
Primeiro é o que eu chamo de espaço da crença. Fé, Shone. O que está acontecendo aqui? Desde a nossa infância, a gente vai tomando contato com uma série de afirmações e reivindicações acerca da realidade. Ok? Então, a gente vai crescendo e a gente ouve afirmações sobre o que a realidade é ou não é. Algumas dessas afirmações, elas correspondem à realidade. E elas são incorporadas como verdadeiras. Algumas afirmações e reivindicações não correspondem à realidade e elas são rejeitadas como mentiras. Por exemplo, se eu falar para você, Adilson, o Palmeiras tem Mundial. Essa afirmação corresponde à realidade? Parece que não. Marcelo, você tem o direito de contradizer. Veja, quando a gente faz uma afirmação que corresponde à realidade, então eu estou dizendo agora, não está chovendo. A gente olha para fora e a realidade nos diz que não está chovendo, portanto isso é verdade. Então toda afirmação ou reivindicação que tem uma correspondência na realidade à nossa volta, se estabelece como uma verdade. Então se alguém te perguntar o que é verdade, o que é mentira, a gente vai passar rapidamente sobre o tema do pós-modernismo e como ele vende fácil a verdade. A verdade é qualquer afirmação que corresponde à realidade. A realidade é, existe Deus. Portanto, isso é uma verdade. A realidade é, ele se fez homem, viveu entre nós, viveu uma vida perfeita. Morreu, terceiro dia ressuscitou. E um dia volta para nos buscar. Essa é uma verdade, porque isso corresponde à realidade. A gente vai crescendo, inclusive em idade, em maturidade, em conhecimento, e através das nossas diversas experiências, essas verdades vão se mostrando cada vez mais reais. Nós nos tornamos cada vez mais convencidos dessas verdades. E, portanto, elas passam a figurar no rol de convicções que nós temos. Esse é o processo, portanto, de nascimento de uma convicção. Uma convicção nasce a partir de verdades que estão fundamentadas, portanto, na realidade. Pois não. De fé em fé. De experiência, não estamos falando de experiência mística aqui, né? Mas de experiências de ver que aquilo que a palavra de Deus afirma como sendo a realidade, de fato é verdade. E isso vai reforçando, aumentando. E a gente vê isso claramente na trajetória dos próprios discípulos, né? Como eles vão se tornando gradualmente mais convencidos de que Jesus era o Messias. Entre outras coisas. Mas aqui há um grande problema. Eu disse que nós temos uma vantagem enquanto cristãos, competitiva, porque nós somos o povo da verdade, portanto, deveria ser mais fácil para nós esse processo de construção de convicções. Mas eu entendo que parte da crise de liderança que a gente vive hoje, sobretudo no meio cristão, se deve justamente ao fato de nós não termos convicções, ou pior ainda, de termos as convicções erradas. Rapidamente, isso aqui é o resultado de uma pesquisa que um instituto chamado Pew faz todos os anos nos Estados Unidos. Está pequeno, vou ler aqui para vocês. Eles fazem diversas perguntas e a gente tem aqui, entre os protestantes, 3 linhas de protestantes nos Estados Unidos: igrejas evangélicas, igrejas históricas, batistas e presbiterianos estão aqui, e igrejas historicamente negras. Nos Estados Unidos você tem esse fenômeno da igreja negra, né? E a pergunta aqui é a seguinte, a primeira das perguntas: muitas religiões podem levar à vida eterna? 57% dos evangélicos americanos disseram que sim. Muitas religiões podem levar. 83% das igrejas tradicionais, ou seja, a gente tem ali 17% só das pessoas acreditando que não, Jesus Cristo é o único caminho. Outra pergunta: existe mais de uma forma de interpretar os ensinos da minha religião? 53%. Aqui, que percentual dos entrevistados acreditam em céu e inferno? Vamos lá, igrejas tradicionais, 77% das pessoas acreditam em inferno. Ah, bastante? Não, significa que 23% das pessoas, que é bastante, 2 em 10, não acreditam.
56% não acreditam em inferno, quase metade. E esse, para mim, é o dado mais negro dessas pesquisas. Está dizendo o seguinte: Jesus Cristo cometeu pecados como qualquer outra pessoa. Essa pesquisa foi feita entre americanos de 18 a 39 anos. BA protestante, ele quer dizer o seguinte: Born Again Protestant. Então, protestantes nascidos de novo. Quem diz, eu tenho uma relação pessoal com Jesus, somos nós aqui. Né? O que a gente tem ali? 60%, pouco mais de 60%, não concordam com essa afirmação. Ótimo. Mas você tem alguma coisa na casa de 23 a 25% das pessoas que entendem que Jesus cometeu pecados como qualquer outra pessoa. Agora não para por aí, né? Uma vez que eu formo convicções, as convicções que eu estabeleço moldam a minha forma de interpretá-las, modulam as minhas lentes para a realidade. A maneira como eu olho para a realidade é moldada pelas minhas convicções. E a maneira como eu interpreto a realidade estabelece o meu curso de ação. A maneira como você e eu, conscientes ou não, agimos é uma expressão da forma como a gente interpreta a realidade. E a forma como a gente interpreta a realidade para poder tomar a decisão é uma função, ela depende, ela é condicionada pelas nossas convicções. Ou seja, certezas inabeláveis que a gente tem, fundamentadas no que a gente entende que são verdades. Portanto, e isso é muito interessante, talvez seja o aspecto mais importante dessa aula toda, a comunicação em liderança é o processo através do qual as convicções do líder, as convicções que estão na mente e no coração do líder, são transferidas para as mentes e corações dos seus liderados com o objetivo de produzir ação. Verdade, convicção, interpretação e ação. A gente chega aqui, nesse grupo, líderes. A gente quer agir, a gente quer produzir ação e mobilização através de instrução e comando. Como que isso acontece? Através da fala. A liderança surge quando o líder fala, quando ele se comunica. E o que o líder deve primariamente comunicar? As suas convicções baseadas na verdade. Então, de alguma maneira, a gente pode definir o processo de comunicação e liderança como o processo de transferência das convicções do líder para os seus liderados com o objetivo de produzir ação. Para mim, essa é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Uma das minhas favoritas e ilustram esse conceito de construção de uma convicção que orienta uma ação e estabelece um padrão de comunicação. Pepe, você pode ler, por favor, João 6, 67 a 68. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. O que está acontecendo aqui? Essa passagem está inserida no contexto de um momento extremamente crítico do ministério do Senhor Jesus. Né? Depois de uma pregação na sinagoga de Cafarnaum, em que ele traz palavras duras, indigestas, talvez mesmo ofensivas para o judaísmo. Né? Jesus fala naquela passagem sobre comer da carne dele, beber do sangue dele. Isso não fazia sentido para um judeu religioso. A gente tem, que no ano passado se chamou de Great Resignation, a demissão em massa. Né? Um número muito grande de discípulos abandona Jesus. Naturalmente, Jesus não se importa com isso. Ele chega para os 12 e diz: a porta está aberta, vocês também vão? E Pedro traz a segunda melhor resposta dele, né? Porque a primeira melhor resposta de Pedro é: você é o Cristo. Essa é a grande resposta da humanidade. Você é o Cristo. Essa é a segunda melhor. Que ele fala: para onde que eu iria? Eu não tenho para onde ir. O Senhor é a verdade. Como Pedro chegou a essa convicção?
Pedro conhecia, às vezes a gente tem a imagem errada de que os pescadores eram sujeitos iletrados, incapazes, um monte de gente analfabeta, né? Quando Jesus faz o convite, e Jesus se estabelece como um rabi, como um mestre, é como se um professor de Harvard tivesse ido a uma favela, falando num grupo de crianças extremamente capazes, mas que não têm a oportunidade, que sabem que está chegando o vestibular, eles não vão passar numa grande escola, e aí eles vão ter que ir para carreiras talvez aquém do seu potencial, e é como se um professor de Harvard chega, vamos comigo, vocês vão lá para Boston comigo. É o que Jesus está fazendo ali. Eles amavam as Escrituras, os apóstolos, eles conheciam as Escrituras. Eles sabiam que a lei e os profetas afirmavam a respeito do Mashiach, do Messias. Então, quando Jesus faz esse convite, ao longo do ministério de Jesus, Pedro, como os outros apóstolos, ele vai construindo esse processo de convicção. De que maneira? Ele vai comparando, ele vai confrontando as afirmações acerca da realidade que Jesus fazia e o que ele via com o que a lei dizia. A lei estabelece a verdade. O Messias fará assim. Ele olha para Jesus e fala, isso corresponde à lei. Isso corresponde à lei. Isso corresponde à lei. Então você é o Messias. A partir desse processo de formação e de construção da convicção de Pedro, isso molda a maneira de Pedro interpretar a realidade. Então ele interpreta aquele discurso, aquela pregação de Jesus em Cafarnaum de uma forma distinta de boa parte dos outros discípulos que abandonam Jesus. Porque ele já estava convencido de que Jesus era o Messias. E a partir dessa lente, que é moldada pelas suas convicções, ele toma uma decisão. E a partir dessa decisão, inclusive, ele passa a comunicar aquilo que estava no seu coração e na sua mente. No caso de Pedro, sobretudo para os judeus, pregando o evangelho até a morte dele. Portanto, nós temos que nesse momento considerar o seguinte: no teu exercício de liderança aqui, meu irmão, minha irmã, você é alguém que tem agido guiado por convicções. Segundo, as suas convicções, ou seja, o que você fala, o que você comunica, está alinhado com aquilo que você acredita? Porque esse é um ponto grande de ruptura. Posso dizer que eu tenho uma convicção, mas o que eu comunico não está alinhado, não é consistente com a minha convicção. Então você tem que questionar se é um problema de coragem, ou você tem que questionar se você de fato está convencido de que aquilo é absolutamente verdadeiro, de que aquilo te consome, que você está disposto a entregar a tua vida se for necessário. Alex, Pois não. isso tem a ver um pouco com aquilo que eu falei para você, a questão da essência, de você ser, né? Se Pedro não tivesse certeza de que Jesus era o Cristo, Sim. que ele fosse o próprio Cristo, ele não teria essa convicção. Então, muitas vezes, a estratégia, ela pode até funcionar, mas para que ela se perdure, você tem que ser exatamente isso. Eu não posso jamais dar uma aula aqui de como cuidar do corpo, porque eu não cuido do meu. Perfeito. Você entendeu? Como o quê? Como cuidar do corpo. Porque eu não cuido do meu. Você não pode pregar aquilo que você não vive. Né? Então, por isso que eu insisti com aquela questão da essência de você ser. Né? Perfeito. Obrigado, Pepe. Obrigado pela honestidade. Inclusive. Fala isso sério. Não é brincadeira, não. Obrigado. Só tem um problema, você já chegou na conclusão da minha aula. Então você pode se retirar antes que você destrua o resto da aula. Vai fazer caminhada. E por fim, né, Pepe? As suas convicções operantes, ou seja, as convicções que te movem no exercício de liderança, elas estão fundamentadas nas verdades da palavra de Deus? Ou seja, suas convicções nascem de verdades externas ou de verdades seculares e passageiras? E as convicções que você tem foram formadas a partir de um processo de estudar, conhecer, se debruçar no estudo da palavra de Deus? Eu entendo que Deus me chamou, né? A ideia de vocacionar é chamar. Vocacionar vem de vocácio, que é chamar, uma voz que chama alguém para algo.
Deus me chamou para ser um empreendedor aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, aos pés da minha mãe, enquanto ela cozinhava, eu misturava temperos e vendia mistura de temperos para as amigas dela. Eu entendi isso, talvez não recentemente, mas há não mais do que 10 anos. Boa parte do meu exercício de liderança não tinha a compreensão do meu chamado. Portanto, a forma como eu falava, como eu contratava, como eu geria meu tempo, não era uma expressão fiel de uma convicção. Então, quando você adquire uma convicção do seu chamado, do teu espaço de liderança no reino, isso revoluciona a forma como você lidera. Porque você entende o que a tua liderança deve avançar e produzir, em primeiro lugar. A forma como você contrata, a forma como você se comunica, a forma como você decide gastar tempo, como você decide investir recurso, passa a ser uma expressão da sua convicção. Ao final de cada um dos 3 elementos aí, né, os elementos dessa tríade, a motivação, o conteúdo e a forma, eu quero sugerir para vocês ações simples para a gente colocar em prática, a partir de agora, esse elemento. E o primeiro deles, terminando aqui esse primeiro elemento da convicção, é estimulá-los a fazer um inventário de convicções. O que eu chamo de um inventário de convicções? Pega uma folha de papel, ou faça isso no teu computador. Coloque numa coluna todos os papéis de liderança que você desempenha hoje. Então a gente tem gente aqui que é empresário sozinho, tem gente que é empresário que tem sócio, você tem gente que é mãe, você tem gente que é aposentado, você tem gente que é líder de coinonia, que é discipulador. Liste todos os seus papéis de liderança atuais. Do outro lado, estabeleça quais você entende que são as convicções atuantes no exercício da tua liderança naquele papel. Então, enquanto pai, por exemplo, eu tenho uma convicção. O pai disciplina o filho a quem ama. A vara afasta o coração do filho da morte. Essa é uma convicção. Portanto, no meu exercício de disciplina, de correção do Luiz Henrique, eu uso da disciplina física, porque aquilo é uma convicção operante. A partir daí, aí esse processo é o mais lento e difícil, mas o que de fato traz mais resultados, a gente fala que ler a palavra de Deus é como se você pegasse um rastelo e tirasse o mato morto de cima. Você consegue ver mais ou menos a topografia do terreno, até onde ele se estende. Mas se você de fato quiser acessar as pepitas de ouro, você precisa pegar uma pá. O rastelo não vai fazer. E cavar, né? Esse é o processo mais importante. Entenda aquilo que a Bíblia estabelece como princípios, como verdades para aqueles diferentes papéis. O que a palavra de Deus, Efésios, está cheio disso. De princípios no exercício do papel de marido, de mulher, de filho, de empregador, de empregado. Então entenda o que a Bíblia estabelece como verdades. E aí faça aquele exercício do nosso tempo de criança, que era ligar a coluna A à coluna B, estabelecer correlações. Partindo da palavra de Deus, os princípios que a palavra estabelece como verdadeiros, como convicções que eu tenho que ter para esse papel, eu encontro um correlato nas minhas convicções atuais? Puxa, encontro. Excelente. Ou então você pode perceber, puxa, eu tenho convicções que não têm nenhum correlato nos princípios bíblicos. Eu preciso me desfazer delas. Ou por fim, você vai identificar princípios bíblicos que não estejam no rol de princípios operantes na sua vida hoje. Portanto, esses princípios precisam ser incorporados a esse conjunto, a esse rol de convicções. Segundo elemento, 2 minutinhos, eu quero contar uma história rápida para vocês e a gente vai para o intervalo. Meu primeiro emprego, não com carteira assinada, porque eu era um estagiário, foi na fábrica da Renault em São José dos Pinhais, perto de Curitiba. Lugar muito frio. Então, todas as manhãs eu pegava um fretado do centro de Curitiba, ia até a fábrica da Renault, chegava no escritório. Eu era parte de um projeto, de verdade, que era um dos projetos mais estratégicos da indústria automotiva naquele momento, que era a venda do Clio Yahoo. Alguém lembra do Clio Yahoo? Foi o primeiro carro vendido pela internet. Primeiro carro vendido online em 2001, 24 anos atrás. 2002. Meu papel era
tão estratégico quanto o projeto. Então eu chegava no escritório, Adilson, ia até a impressora matricial. Alguém lembra de impressora matricial? Né? Fazia aquele... separava todas aquelas notas fiscais, ia até o outro lado da sala e xerocava cada uma daquelas notas fiscais. Extremamente estratégico. Terminado esse processo, demorava 1h30, 2 horas, a gente estava vendendo muito carro. O carro era horroroso, mas era interessante porque vendia pela internet, você recebia o mousepad do Yahoo. Eu cruzava a fábrica inteira, ia até um escaninho na mesa da logística, alinhava aquelas notas fiscais todas, colocava ali no escaninho e fazia a romaria de volta para o escritório. Chegando ali, faltavam uns 15 minutos já para almoçar. Em fábrica se almoça cedo, né? Então a minha manhã era basicamente consumida, Pepe, fazendo xerox de notas fiscais. Eu nunca soube o que se faziam daquelas notas fiscais. Mas hoje eu tenho uma hipótese. Eu acho, só acho, que à tarde, viu, Lu, o estagiário da logística pegava aquelas notas, cruzava a fábrica, ia até o triturador de papel que estava na administração e triturava todas elas. E aí o ciclo se repetia indefinidamente. Porque a verdade é, eu nunca vi para onde aquelas notas fiscais iam. E essa primeira experiência, além de reforçar o entendimento que meu chamado era para empreender e não traçar uma carreira numa empresa já constituída, me levou a concluir o que eu entendo que é o conteúdo mais importante que o líder deve comunicar para os seus liderados, que é ajudá-los a conectar os seus o quês ao seu porquê. Vejam, eu entendo o seguinte, se o Guillaume, lá, o meu primeiro chefe, né, na Renault, um francês, tivesse gasto algum tempo me explicando de que forma tirar o xerox, né, se conectava com as metas da área, de que forma as metas daquela área contribuíam para as metas da organização, eu estaria plenamente satisfeito. Entendam bem, eu sei qual que era, eu sabia qual que era o meu espaço na cadeia alimentar, né? Eu não era como um estagiário que ali eu teve na Bosch que dizia, nossa, eu tô desmotivado. Mas por que você está desmotivado? Ah, você não me coloca para ter reunião com o diretor, eu queria poder opinar sobre o orçamento da empresa para o ano que vem, né? Eu sabia meu espaço na cadeia alimentar, né? Eu sabia que aquela não era a minha função. Mas entender de que forma tirar xerox das notas fiscais todos os dias, o que eu fiz ao longo de meses, movia 1 milímetro que fosse de uma engrenagem, que moveria outra engrenagem, que moveria toda aquela grande máquina, revestiria o meu trabalho, meus meses ali, de valor, propósito e significado. E eu entendo que esse é o conteúdo principal da comunicação do líder. Então, preste atenção. Acima de tudo o que o líder deve comunicar, ele deve gastar tempo e esforço repetindo, ilustrando, ampliando, aplicando os porquês da organização, do time, da equipe, e como aqueles porquês se conectam aos o quês. O que quer dizer o porquê? O que são os o quês? Os porquês são, essencialmente, a missão e a visão da organização. Só que a gente tem um problema com isso. Por quê? De maneira geral, a gente tem a noção de que missão e visão são algo protocolar. Algo que a gente tem que passar rapidinho aqui no final do ano, setembro, vai começar o planejamento de ministério, corre para a gente ir para a parte boa, que é o que a gente vai fazer o ano que vem, né? Então, missão e visão, a gente tem a noção de que é algo que a gente só entrega para o VLA, ou nas nossas empresas a gente tem que fazer algum momento de reunião de planejamento estratégico, passa porque não muda nunca, nada mais distante da realidade. A missão define por que você existe. Por que uma organização existe no lugar de não existir? Ela é a razão existencial de uma organização ou mesmo de um indivíduo, né? Eu digo que a fonte, uma empresa, tem a liberdade de escolher a sua missão. O crente, o indivíduo, não tem a liberdade de definir a sua missão. Por quê? Nossa missão já é dada. No nosso caso, missão dada é missão cumprida. O nosso Senhor, que nos redimiu, que nos comprou por um alto preço, definiu qual é a nossa missão.
E das definições de missão que eu mais gosto é aquela que está no Catequismo de Westminster, né, que estabelece o fim principal do homem é glorificar Deus e desfrutá-lo para sempre. Glorificar Deus, desfrutá-lo para sempre. Você e eu não temos liberdade para trocar essa missão. Ah, Senhor, mas eu tenho aqui uma sugestão de uma outra missão que acho que é legal. Não. Você não pode não viver buscando glorificar Deus e desfrutá-lo dele para sempre. No entanto, a gente tem a liberdade dada pelo Senhor, e eu acho isso mais um dado da graça dele. A gente tem a liberdade de nos envolver com qualquer tipo de atividade ilícita na terra. Eu falo, só não pode vender droga e vender o corpo. Todas as outras coisas você pode fazer. Porque toda atividade ilícita avança a missão de Deus. Se você varre rua, se você dirige uma multinacional de bilhões, se você é uma mãe com filhos pequenos dentro de casa, se você é um dentista, se você é um professor, se é um consultor, se é um arquiteto, se você cuida de estacionamentos, tudo, literalmente, das atividades colocadas pelo Senhor na terra avançam a missão porque contribuem para a graça comum. Estimulo a vocês, individualmente, estabeleçam uma visão pessoal. O que vocês querem alcançar nos domínios espiritual, de relacionamento, de vocação, de entretenimento, de saúde da tua vida? O Senhor nos deu vários domínios. No mês passado eu ensinei no curso dos homens a batalha pela produtividade. Na parte final da aula eu falo um pouco sobre como construir uma visão pessoal de futuro. Tenha uma visão, esse é o teu porquê. Mas não pode parar por aí, né? A gente também precisa entender quais são os nossos o quês e como esses o quês se conectam ao porquê. E o que eu chamo de o quês? Os o quês são as tarefas operacionais, mecânicas, muitas vezes repetitivas e aparentemente até banais que a gente pede das pessoas que a gente lidera. O Pepe acabou de contar de um caso de alguém na fazenda que tinha a função de varrer o cafezal. Essa é uma tarefa que pode parecer banal, altamente repetitiva, né? Diária. A questão é que quando a gente gasta tempo e a gente se esforça ajudando os nossos liderados a entender por que cada planilha, por que cada relatório, por que uma apresentação, por que um prato que tem que ser lavado se conecta ao seu porquê, de que maneira aquilo avança, promove e impacta a razão pela qual a gente está ali, isso reveste qualquer atividade de valor, de propósito e de significado, né? Ontem eu tinha saído de casa, eu estava no escritório, aí o Luiz Henrique entrou, Luiz Henrique, nosso filho, 12 anos, entrou no escritório e falou: papai, eu lavei a louça a semana inteira, hoje eu não quero lavar, estou cansado. Tinha acabado de acordar, mas estava cansado. Acontece assim, né? Acontece, pois é. Não quero lavar. Tá bom, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Qual que é o propósito da nossa família? Por que a gente está aqui? Você sabe, servir uns aos outros. De fato, servir uns aos outros. Então, você percebe que lavar o prato, e não era nem lavar, era colocar na máquina. Colocar os pratos na máquina hoje vai fazer o quê? Ah, vai servir. Exatamente. Tá bom. Foi. Algo simples, como organizar as louças. Mas quando você conecta, veja, isso não é em vão. Isso não é banal. Isso tem significado. Isso está levando esse grupo, essa família, esse grupo, esse time, essa organização inteira em direção ao seu porquê, a razão pela qual a gente está aqui. Isso reveste de significado e propósito. Essa tem sido a minha experiência. Eu tenho liderado times há 20 anos, em organizações de voluntários, em organizações privadas, em alguns lugares do mundo. Eu tenho gasto boa parte do meu tempo sentando e efetivamente desenhando para as pessoas. Falo, olha, isso que eu estou pedindo não é resultado de um capricho pessoal. Não estou pedindo de fazer porque eu sou teu chefe, vai lá e faz e acabou. Veja, fazer isso aqui agora contribui para isso, que ajuda essa organização inteira a caminhar para onde a gente está caminhando. Então esse é o segundo elemento, esse é o conteúdo.
E o que eu acho interessante, mais uma vez, olhando para o nosso grande modelo de liderança, para o Senhor Jesus, com Jesus não foi diferente, né? Jesus gastou a maior parte do seu tempo comunicando uma única grande mensagem. Qual foi a grande mensagem que Jesus comunicou? Podem chutar. Ou você pode, se você sabe, você pode dizer. Qual foi a grande mensagem que Jesus repetiu? De tudo que Jesus falou, qual era o centro do que ele falou? Quer chutar, Davi? Tem várias coisas, eu chutaria que é a salvação. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou... Perfeito. Todas essas frases, essas expressões estão ligadas à mensagem central de Jesus, que é: o reino é chegado. A mensagem central de Jesus é essa, a chegada de um reino, né? O que é interessante, mais da metade das parábolas começam com alguma variação de "e o reino de Deus é como". E alguns estudiosos dizem que de 60% a 70% de todas as palavras registradas por Jesus no Novo Testamento falam direta e indiretamente do reino. Jesus gastou tempo com a sua equipe e com a sua audiência de forma geral, explicando, repetindo, ampliando, ilustrando, exemplificando o porquê daquele grupo. E isso permitiu, como nos permite hoje, aquelas pessoas enfrentarem os seus duros o-quês. O-quês como: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa é a realidade. Hoje, tomar a cruz e seguir. Então, os nossos os o-quês que a nossa fé demanda, são o-quês muitas vezes difíceis. Mas quando a gente olha para esses o-quês, para aquilo que Cristo pede de nós, e conecta isso ao porquê há um grande reino, isso faz nos olhar com esperança e dizer: vale a pena, faz sentido, eu sou parte disso, né? E não funciona de forma diferente no contexto das nossas equipes. Gastem tempo acima de qualquer outra coisa, seja dentro de casa, seja no contexto da tua empresa, do teu ministério na igreja, ajudando os seus liderados a conectarem as suas tarefas rotineiras, mecânicas, operacionais e diárias a esse porquê. Isso está promovendo algo, não é em vão. Como colocar isso em prática? 2 passos. Primeiro, certifique-se de que você conhece a missão e a visão da sua organização, né? Se você, como eu disse, pessoalmente não tem, meu estímulo é para que você construa algo simples, mas redija, formalize. Olha, isso aqui é a minha visão de vida, né? Em termos de relacionamento, em termos de vida espiritual, em termos de investimento do meu dinheiro, em termos de cuidado com o meu corpo, em termos da forma como a minha família gasta e se diverte e tem momentos de lazer, é aqui que eu quero chegar, né? Tenha um porquê, esteja convicto do teu porquê. Depois, busque monitorar com que frequência você tem gasto tempo e esforço, primeiro, comunicando e relembrando e repetindo os seus liderados do seu porquê. Para olhar a partir de agora, nas interações que você tem com seus times, dentro da igreja, em casa, na organização. Quanto tempo eu tenho gasto relembrando as pessoas da razão existencial daquele grupo? Por que a gente está aqui, ao invés de estar em qualquer outro lugar? E segundo, verifique, e se você notar que o tempo é baixo, aumente o tempo que você devota a ilustrar e explicar por que aquela tarefa avança o objetivo central daquele time, daquela área, daquela organização. Você não precisa fazer isso todas as vezes. Faça essa planilha agora porque essa planilha... Não é isso. Mas regularmente as pessoas precisam entender e enxergar do líder. Elas não vão construir essa correlação por conta própria. O que você está pedindo, ao porquê aquilo é importante e avança os propósitos maiores daquela organização. Pois não. Uma pontuação, você usou o exemplo de Pedro. Pedro, ele estava convicto de quem era Cristo. De João, você citou em João, para onde irei só tu tens as palavras de vida eterna. Mas ele não estava convertido ainda. Porque na última ceia, Jesus falou assim: quando você se converter, Pedro,
apacenta minhas ovelhas. Então ele tinha uma concepção, esse é o Cristo. Mas ainda não tinha abraçado isso, porque as atitudes de Pedro após a conversão eram distintas, eram diferentes. Ainda não refletiam isso integralmente. Embora ele confessasse aquilo, ele ainda não vivia. Tanto que ele fala, Senhor, vou entregar a tua vida por ti. Você vai entregar a tua vida por mim? Você vai me negar 3 vezes daqui a pouco. O líder, quando se converte, ele muda suas atitudes e ele apacenta as ovelhas, ele cuida dos outros, ele toma essas atitudes que você acabou de dizer. Perfeito, sem dúvida, Davi. E esse não é um processo. A formação de convicção não é algo que acontece uma vez e aquilo está formado, né? Como eu falei aqui, começando a aula, os nossos corações são carros cronicamente desalinhados, né? Ao longo da semana, o nosso coração e as nossas convicções vão sendo solapadas. É por isso que está aqui, ouvindo essas coisas, ouvindo o Fernando, aprendendo, reestabelece convicções. E nós vamos nos convertendo. Tem alguns autores que falam da importância da gente pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias, né? Para que aquela verdade seja enrobustecida, reforçada, solidificada. Mas sem dúvida, esse é um processo, Davi. Não só isso, mas a gente vai encontrando novas formas, porque a gente vai lidando com desafios diferentes de como conectar as nossas convicções aos desafios, porque os desafios são dinâmicos. Então eu lido e olho para uma situação nova e falo, peraí, como é que as minhas convicções devem ser expressas nesse desafio em particular, né? Nesse cenário, nessa tarifa de 50% para exportação? Como não me desesperar nesse cenário? Né? As nossas convicções são colocadas à prova todos os dias. Dentro de casa também. Senhor, eu vim educando convictamente. Por quê que esse menino, essa meninagem assim? Por que ele está pensando assim? Né? E esse é o momento de reforçar as suas convicções. Mais alguma consideração aqui? Perfeito. Mas, portanto, entendendo que quando o líder fala, a liderança surge e a comunicação tem essa função de transferir convicções do líder para o liderado. E essa deve ser a motivação para se liderar. E aquilo do que o líder majoritariamente deve falar, entre todas as coisas que ele deve falar, que você deve falar, no contexto dos seus times, está relembrar os seus liderados do seu porquê e de que forma o que você pede para os seus liderados avançam, ajudam, contribuem, impactam esse porquê. Há um terceiro elemento que é como essa mensagem deve ser entregue. Essa, portanto, é a forma da nossa comunicação. Talvez quando a gente busca estudar e entender o que a literatura aí fora e treinamentos e livros falem sobre o tema da comunicação, se você for comprar um livro, procurar hoje na Amazon um livro sobre comunicação, muito provavelmente você vai encontrar conteúdos relacionados a como aprimorar a sua capacidade de expressão verbal, né? Então, se a gente busca qualquer conteúdo relacionado à comunicação do líder, basicamente o que a gente vai ver é o seguinte: como você pode se tornar um líder mais persuasivo, com ideias mais assertivas, como ser mais objetivo, como convencer as pessoas, como ser um líder mais inspiracional. A maior parte da literatura sobre comunicação aplicada à liderança, e a gente não vai falar disso aqui hoje, intencionalmente, está em como você se expressa ou deve se expressar oralmente. Eu entendo que tem um problema com isso. Primeiro, você deve buscar ser alguém que se expressa, sem dúvida. Provérbios fala que aquele que se expressa com elegância será amigo do rei. A gente é estimulado a usar a língua, a capacidade de expressão que o Senhor nos deu de uma maneira elegante, clara, assertiva. Isso é fundamental para o exercício da liderança. Mas, de novo, retomando a primeira parte da aula, quando a gente equivale grande liderança a grandes discursos ou uma capacidade superior de comunicação,
a gente assume um pressuposto, a gente está partindo de um pressuposto, de uma premissa. E essa premissa, ela é, no mínimo, perigosa, mas eu entendo que falsa. Tá? Por que ela pode ser falsa? Porque ela assume que o líder é aquele que sempre tem as respostas. E, portanto, se o líder sempre tem as respostas, ele é sempre quem está falando. E, por consequência, os seus liderados são aqueles que sempre estão ouvindo. Isso é falso. O líder não é aquele que efetivamente tem todas as respostas. Mas nós acreditamos nisso muitas vezes. Talvez por não estarmos ainda devidamente convencidos do poder e da importância de fazer boas e mais perguntas no contexto de liderança. Nós somos rápidos, nós somos treinados a dar as respostas certas. E aqui a gente tem um problema crônico do ecossistema de liderança, que é o seguinte: até um certo patamar da nossa vida, a gente é premiado e promovido por dar a resposta certa. Você é promovido porque você tem as respostas. Você fala, pô, isso aí eu não sei. Parabéns, você não sabe, você vai ser promovido. Não. Quando você tem as respostas, você leva a promoção. Só que quando você chega numa posição de liderança, você não vai conseguir ter todas as respostas. Isso é uma grande ilusão. E aí você tem que virar a chave muito rapidamente, isso não é intuitivo, além de não ser fácil e trivial, que é mudar a tua posição de ser aquele que dá sempre as respostas para as perguntas e ser aquele que passa a fazer as perguntas. Essa mudança é crítica, é muito difícil, mas é fundamental. O líder deve se comunicar liderando por perguntas, só. Mas ele deve se esforçar em fazer mais e melhores perguntas. Conta a história que Einstein dizia o seguinte: que se ele tivesse um problema matemático extremamente difícil para resolver, algo novo, com o qual ele nunca tinha lidado, e ele tivesse só 1 hora para chegar à solução daquele problema, ele gastaria os 55 minutos iniciais pensando na pergunta certa a fazer para aquele problema. Por quê? Porque uma vez encontrada, identificada a pergunta certa, a resposta viria muito mais facilmente e quase que naturalmente. Nós precisamos trazer o processo de fazer mais e melhores perguntas para a nossa caixa de ferramenta de liderança. Um professor de Harvard, alguém que escreveu muitas coisas boas na área de liderança, diz que a grande diferença entre um líder e um chefe é que o líder tem o foco em elaborar as perguntas corretas para os seus liderados e dessa forma extrair as melhores respostas possíveis, enquanto o chefe se foca em ter a resposta para todas as perguntas dos seus liderados. Fábio, por favor. Alex, tem um filme que é satírico e nem todo mundo gosta, mas que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Tem uma cena meio que de humor britânico, né, que é hilária, que eles descobrem a resposta para todos os problemas do universo. Sim. E essa resposta é 42. Exatamente. Tá, mas e qual é a pergunta? Ah, daí o grande oráculo lá. Não, mas você não definiu qual era a pergunta, você só pediu qual é a resposta é 42. Exatamente. Esse filme é sensacional. Resumindo, filme Mochileiro das... Eu preciso repetir para isso sair ali na gravação. Filme Mochileiro das Galáxias. Eles encontram um oráculo que é um grande computador. Qualquer semelhança com a IA dos nossos dias, né? Não é mera coincidência. E todas as respostas desse oráculo é 42. Tá, mas qual que é a pergunta? Agora eu preciso de mais tempo para saber qual que é a pergunta, né? Além de Cotter, que então, e através do que ele fala, a gente pode entender o seguinte: sem as perguntas certas, não há respostas certas. E perguntas erradas levam a respostas erradas. Portanto, pensar em perguntas corretas, em mais perguntas. Meu filho adora fazer pergunta como qualquer criança, mas ele já está numa idade que eu digo, essa pergunta é ruim, essa pergunta é preguiçosa. Você tem a capacidade de fazer uma pergunta melhor. Elabore. Né? Do outro lado da rua, de Boston, né? Eu falei do professor de Harvard, do outro lado da rua, no MIT, um professor de um programa que eu tive a oportunidade de fazer lá, um cara chamado Hal Gregersen, que é cristão,
ele escreveu um livro chamado As Perguntas São a Resposta. E ele defendia o seguinte: líderes precisam passar a gastar mais tempo e a se dedicar a criar perguntas catalíticas. O que ele chama de pergunta catalítica? A pergunta catalítica tem a mesma função que a catálise tem em processo químico, ou seja, de despertar, de disparar, de abrir um processo novo. Perguntas abertas que levam as pessoas a considerar um problema, uma situação de uma maneira nova. E a partir daí encontrar soluções diferentes para problemas que eventualmente são crônicos. O Google em 2008 começou... Você queria falar alguma coisa, Patrícia? Eu só estava pensando como que isso se aplica na Bíblia. Vou te chegar nisso. Porque tem gente hoje que vai te responder coisas absurdas, que não tem nada a ver com aquilo que a gente considera verdade. Então, uma liderança no mundo é outra coisa, mas na igreja não. Perfeito, eu já vou chegar nisso. Terceiro exemplo. Em 2008, o Google lançou um projeto chamado Projeto Oxigênio, que persiste até hoje. Então, o objetivo desse programa era o seguinte: atuar entre os 5.000 líderes no mundo todo do Google, tentando identificar os 10 traços dos líderes com maior nível de performance dentro da organização. Então, quais são os traços de liderança que mais produzem resultado? Adivinhem, traço número 1, a capacidade de fazer perguntas e escutar. E por que isso é maravilhoso? A gente já ouviu isso antes, né? O que Tiago fala? Sedes todos prontos para ouvir, tardio para falar, né? A palavra de Deus já expressa esse conceito há muito tempo. Alguns benefícios que eu entendo que a gente tem enquanto líder, Patrícia, eu já vou conectar isso com a palavra de Deus. Quando a gente estabelece a nossa forma de se comunicar como líder, mais preocupados, não somente, mas mais preocupados em fazer mais perguntas boas para os nossos liderados do que simplesmente ser o oráculo. Se a pessoa a qual todo mundo recorre em busca de todas as respostas para todas as coisas. O que simplesmente não é factível, é desgastante e acaba com qualquer empreendimento. Primeiro, benefícios pessoais. Aumento do autoconhecimento. E aqui não tem nada de místico, tá, gente? Não é autoconhecimento das religiões orientais, conheça a voz. O que eu quero dizer com autoconhecimento aqui no contexto de liderança? Autoconhecimento é a capacidade de você perceber e entender, de autoavaliar, por que você tomou determinadas decisões e por que você evitou determinados cursos de ação. Então, quando o líder constrói um ambiente, uma cultura de time, em que há espaço e segurança psicológica para que as pessoas façam perguntas, e a gente precisa de segurança psicológica porque imagino que todo mundo já tenha sido parte de um time em que não havia segurança e liberdade para fazer pergunta, né? Quando a gente constrói ambientes em que existe a liberdade para fazer pergunta e para o líder receber perguntas dos liderados, o líder consegue construir melhor o roteiro, a trajetória que levou aquele time a tomar determinada decisão. Por que a gente decidiu assim? Então, quando você tem um ambiente rico de perguntas, fica mais fácil perceber por que eu, no exercício da minha liderança, agi de determinada forma. Querem ver um outro exemplo? Quando alguém te pede, agora você na figura de liderado, quando alguém te pede para fazer determinada coisa, uma simples pergunta que é: de que maneira fazer isso agora representa o melhor uso do meu tempo e dos meus recursos? Ou seja, eu preciso fazer isso agora? Fazer isso agora representa o melhor uso do meu tempo e dos meus recursos? Isso te leva a pensar sobre tempo, sobre prioridade, e a, portanto, ter um nível de percepção melhor do que você fez, quando você fez e por que você fez. Segundo benefício, desenvolvimento da capacidade de escuta e comunicação. O que isso quer dizer? Quando ambientes em que há liberdade para se fazer perguntas, receber perguntas, é estabelecido, o líder se estabelece como alguém com uma escuta ativa. A escuta ativa não é ouvir.
A escuta ativa é o processo em que, depois de ouvir, você efetivamente processa, considera e aplica aquilo que você está ouvindo. Como consequência de um processo de escuta ativa, você se torna um líder mais empático. Ou seja, você é capaz de compreender as perspectivas do teu liderado de uma forma mais ampla. E sabe o grande efeito disso? Ao te verem como um líder disposto a ouvi-lo, os teus liderados se tornam pessoas mais comprometidas com você enquanto líder, mais fiéis a você e mais engajados nas iniciativas que você lançar, porque eles sabem que eles são ouvidos. O que não significa, eu falo isso de experiência própria, não significa que você vá efetivamente implementar todas as sugestões, todas as ações. As pessoas não querem necessariamente que você faça o que elas estão te pedindo para fazer. Mas se os teus liderados percebem que você é alguém que está genuinamente interessado em ouvi-las, em entender a sua perspectiva, e você faz isso através de boas perguntas, você ganha uma equipe que tende a te seguir de uma forma muito mais fiel. E por fim, que eu entendo que é um benefício organizacional, e há muitos aqui, por exemplo, todo mundo tem ouvido do imperativo da inovação nos nossos dias. Organizações que não inovarem, então os táxis não inovaram, foram comidos pelo Uber. Várias redes de hotel não inovaram, o Airbnb tem tomado espaço desses mercados. Muitos espaços de indústria têm sido rompidos pela inovação. Uma inovação começa a partir de uma pergunta. O cerne, a faísca de todo o processo de inovação é: por que isso precisa ser assim? Então, se for olhar para as histórias de qualquer grande líder, se olhar para o Steve Jobs, se olhar para Henry Ford, líderes inovadores do passado e do presente, você vai perceber que uma pergunta, e muitas vezes uma pergunta simples, foi o ponto de partida para a inovação. Então você tem ganhos ao estabelecer uma organização centrada em perguntas e não só em respostas, em termos de capacidade de inovação, de resultado organizacional, de engajamento. Mas da minha experiência internacional, eu gostaria de destacar isso aqui. Quando você não é o oráculo, quando você não é a pessoa a qual as tuas equipes acorrem sempre em busca de respostas, você cria times que são mais maduros, indivíduos mais independentes e organizações e times com pessoas capazes de resolver problemas por conta própria e tomar decisão. Uma coisa que eu sempre falo para os meus times é: pior do que tomar uma decisão errada é não tomar uma decisão. Por quê? Com a decisão errada, você aprende. No mínimo, se é um indivíduo comprometido com a organização e com o teu processo de aprendizado, você errou, você vai evitar o erro da próxima vez, você vai aplicar aquele erro para situações análogas. Tá? Então a gente vai partir da premissa que a gente está falando de gente aqui comprometida em ser um bom profissional. Agora, quando você não toma decisão, quando você negligencia e se omite, você não aprende absolutamente nada e a organização não aprende. Né? Então, quando você faz perguntas para a sua equipe e você cria autonomia, você capacita a gente, e é impressionante. De forma geral, as pessoas têm as respostas para os problemas que elas trazem para você. E muitas vezes respostas melhores do que as tuas. É que elas não têm a confiança e a tua função como líder criar um ambiente, uma cultura organizacional em que haja a confiança de te questionar e de poder implementar isso. Então, a principal pergunta que você pode fazer quando alguém te traz um problema é: como é que você, no contexto da relação com esse cliente, com esse fornecedor, com esse colega, com essa instituição, resolveria esse problema? Quais as ações que você entende que mais provavelmente vão nos levar em direção aos resultados que a gente quer colher nesse caso? As respostas são, no geral, sempre muito, muito boas. E se elas não são naquele momento muito boas, com o passar do tempo, elas vão se tornando melhores. Fábio? Tem o reverso da medalha disso, que é a disposição da equipe em fazer perguntas. Porque as pessoas normalmente e instintivamente elas vão ser temerosas. Elas não querem se expor, elas não querem passar por pouco sábias, etc. E na minha equipe, eu não tenho uma equipe tão grande assim, tem 15 pessoas,
Eu, desde o primeiro dia, estabeleci, nós temos apenas 3 regras. A primeira regra é siga o modelo. A segunda regra, pergunte. A terceira regra é não tem terceira regra. Então, se tem um modelo, siga o modelo. Se não tem um modelo, pergunte. Porque eu quis, desde o primeiro dia, estimular a abertura e a disposição de fazerem perguntas. E foi meio aos trancos e barrancos no começo, mas hoje fazem perguntas. E isso Perfeito. é uma aceleração e maior... Gera essa catálise, né? Essa agilização do processo. O Fábio é alguém que está no contexto da Justiça Federal. Então, fantástico, é isso. Primeiro, você tem modelo. Eu procuro administrar minhas equipes muito pautado em processo. Tem processo? Tem. Segue processo, não precisa me perguntar porque o processo já está aí. Claro que daí a importância, ponto 2, de tempos em tempos, relembrar as pessoas da importância do processo. Né? Por que a gente está fazendo isso? Não entendeu? Não tem processo? Pergunte. Perfeito. Agora, como que a gente, portanto, conecta isso, Patrícia, com a palavra de Deus? Espero que essa resposta seja suficiente, senão a gente pode conversar depois. Quando eu descobri isso, talvez 3 anos, num livro que eu li chamado Jesus é a Pergunta. A gente ouve muito falar que Jesus é a resposta, e Jesus de fato é a resposta para todas as nossas perguntas e para as perguntas que a gente inclusive não é capaz de fazer, né? Mas esse livro trabalha com a perspectiva diferente. Jesus é a pergunta. Por que ele trabalha com esse título? Ao longo do Novo Testamento, Jesus fez 307 perguntas. E Jesus respondeu de forma direta 8 perguntas. Jesus fez 307 perguntas e respondeu 8 diretamente. Não estou dizendo que Jesus não deu instruções e não ensinou. Ele ensinou muito, mas ele ensinava sobretudo a partir de perguntas. Por exemplo, o que vocês me chamam de Senhor? Olha que pergunta simples. As perguntas de Jesus são perguntas catalíticas. Elas abrem formas novas de olhar para os problemas comuns. O que Jesus estava dizendo aqui? Essa é uma pergunta sobre autoridade e sobre obediência. Espera aí, vocês não fazem o que eu falo, vocês estão me chamando de Senhor, por quê? Qual a implicação disso? Vocês continuam a me chamar de Senhor e fazem o que eu falo, ou vocês param de me chamar de Senhor e continuam vivendo da forma como vocês estão vivendo. O que não pode acontecer é vocês não fazerem o que eu digo para fazer, vocês não cumprirem a lei, e vocês me chamaram de Senhor. Jesus não precisava responder diretamente, percebe, Patrícia? E isso gera um aprendizado muito mais profundo e duradouro que uma resposta simples e superficial e direta não tem. Quem vocês dizem que sou? Fantástica essa pergunta, parece tão simples, mas é uma pergunta muito profunda sobre identidade. E essa então? Por que vocês querem me matar? Se o sujeito realmente parasse para pensar, por que eu quero de fato matar Jesus? O que está me levando? O que me incomoda em Jesus? É por isso que em muitos casos, né, e a gente lembra lá do caso da prostituta, o que acontece? Jesus faz a pergunta, depois ele diz, se alguém tiver nenhum pecado, atira nela. As pessoas lançam as pedras e saem. Perguntas têm um potencial muito mais do que de respostas simples e superficiais, de estabelecerem padrões muito mais profundos de aprendizado. Na prática, a gente não vai ter muito tempo de estabelecer, a gente poderia ter literalmente um curso aqui só falando sobre como fazer melhores e mais perguntas. Isso é um tema fascinante. Vado. Só um detalhe. No processo do aconselhamento bíblico, considerando o conselheiro, o líder, o aconselhado, o liderado, é extremamente importante, fundamental, indispensável fazer perguntas, preferencialmente perguntas abertas. Perguntas abertas, perfeito. Para que se possa colher o maior número possível de detalhes com o objetivo de diagnosticar corretamente o problema. Perfeito. Então é indispensável e interessante que aquelas perguntas que você apontou ali no Cristo eram perguntas abertas, para que ele tivesse respostas profundas. Sim, uma pergunta, o Oswaldo está dizendo que no processo de aconselhamento,
ferramenta fundamental é fazer pergunta, e pergunta do tipo aberta, né? Como uma pergunta aberta, acho que eu não vou conseguir te dar a palavra agora, a gente está caminhando. Como que uma pergunta aberta se diferencia de uma pergunta fechada? Uma pergunta fechada é uma pergunta talvez maliciosa, uma pergunta que você quer que a pessoa responda o que você quer, né? Como que a gente põe em prática isso? Como é que a gente passa a fazer mais perguntas? Você tem que ler, né? Aliás, no livro lá do Albert Mohler, ele diz o seguinte: o líder é alguém que lê. Não há liderança sem leitura. Eu sinto muito. Eu me arrepio aqui, eu tenho ouvido isso algumas vezes, Fábio. Professores que dizem, eu não gosto muito de ler. Ou recomendando leitura de livro fininho. Esse aqui é livro fininho, qualquer homem pode ler. Acho lamentável dizer isso. O líder lê. Lê primeiro a palavra de Deus, mas lê outras coisas. Se você não gosta de ler um livro fino, eu sinto muito. Você não vai ler a Bíblia. A propósito, a Bíblia não é propriamente um livro fino, né? Então, leia. Segundo, planeje as suas próximas interações com seus liderados e construa perguntas baseado na pergunta: o que eu gostaria que minha pergunta produzisse? O que eu quero dizer? A gente é muito, enquanto cultura brasileira, do improviso e não do planejamento, da intuição e não da análise, né? Pare para pensar alguma interação que você vai ter com o liderado na próxima semana, algum tema que você vai ter. Decida, eu vou fazer perguntas. Mas antes de decidir e definir as perguntas que você vai fazer, faça uma pergunta para você que é a seguinte: o que eu quero que a minha pergunta produzisse? Então, se você vai lidar, por exemplo, com algum tipo de conflito no teu time, está havendo um conflito, o que você quer que a tua pergunta ou as tuas perguntas produzam? Consenso, certo? O que você pode perguntar? Por que vocês entendem que a gente está aqui? Quais são os objetivos desse time? Você vai perceber em que medida há coincidência, em que medida há distinção de objetivos, né? Naquilo que o teu colega tem feito, o que você acha que ele não tem enxergado na forma como você enxerga o problema? Vice-versa. O que a gente pensa junto? Quais são estratégias para a gente alcançar o consenso nessa situação? Que tipo de pactos a gente pode fazer a partir de agora para que consensos sejam atingidos? Planeje as suas perguntas a partir dessa pergunta. O que eu gostaria que a minha pergunta, em primeiro lugar, produzisse? Caminhando para a conclusão. Em cada um dos elementos dessa tríade de comunicação, meus irmãos e minhas irmãs, quais sejam? A motivação para comunicar. Ou seja, antes de falar qualquer palavra, o líder precisa ter convicções. E essas convicções? Afirmações das quais ele está completamente convencido porque estão baseados na verdade. Ele precisa ter essas convicções. Segundo, quando o líder expressa o conteúdo da motivação, ou seja, prioritariamente entre todas as coisas que o líder comunica, ele deve relembrar, ilustrar, repetir, aplicar a razão existencial da organização, do time, da família, ou seja, o seu porquê, e ajudar os seus liderados a conectarem as suas tarefas, muitas vezes triviais, banais e operacionais, a esse porquê. E, por fim, né, quando o líder fala de uma certa forma, como ele entrega a sua mensagem, e meu estímulo aqui é para que a nossa mensagem seja entregue em um número maior de vezes através de perguntas e não simplesmente dando respostas. A gente tem como modelo perfeito o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi o grande modelo de liderança da história. E os resultados que o Senhor Jesus atingiu como líder, nenhum outro líder humano jamais produziu e jamais irá produzir. A gente deve, como foi o propósito desse curso aqui, segundo módulo, né, 8 aulas, estudar sobre as diversas técnicas de liderança com o objetivo de sermos líderes melhores. Foi o objetivo desse curso. Eu quero estimulá-los a fazer isso, ler sobre liderança. Eu vou deixar aqui alguns exemplos de livros ligados à comunicação, sobretudo, que tem me ajudado muito nesses anos. Portanto, a gente deve estudar sobre técnicas de liderança. No entanto, o seu desenvolvimento como um líder capaz de gerar impacto, transformação e inspiração na sua equipe passa necessariamente por um único caminho. PEP. Se tornar como o líder dos líderes. Não há liderança efetiva sem caráter transformado. Sem caráter transformado,
não há liderança efetiva e não há comunicação efetiva. Esse é o único caminho. O maior manual de liderança da história, meus irmãos, é a palavra de Deus. A estude com afinco, com persistência, com profundidade, e então lidere com a convicção de que, como líder, os seus esforços não são em vão, mas que eles se alinham e eles se integram ao maior projeto da história, que é o reino, presente e futuro. Amém?